Meu nome é Rodolfo Ladeira, eu sou psiquiatra, sou médico formado na UFMG, eu fiz minha residência de psiquiatria no Raul Soares, né, o Hospital da FEMIG aqui em Belo Horizonte, muito querido, e eu fiz meu mestrado lá em São Paulo, em psicogeriatria, na USP, e sou especialista em dependência química também pela Unifesp, e sou membro voluntário do PROEPS, que é um programa de extensão em psiquiatria e psicologia dos idosos, na UFMG. Bom, é um prazer poder participar, né? Eu e a Renata somos parceiros aí de cuidado dos pacientes, né? A gente conheceu, inclusive, numa viagem de São Paulo para cá, né? Para Belo Foi, Horizonte, eu fazendo meu foi, mestrado e ela é professora do curso de especialização em terapia cognitiva, né? Lá em São Paulo, né? E foi desde por então essa acaso até, parceria... foi até engraçado, né? O nosso conhecimento foi o Sim. primeiro psiquiatra que eu conheci que estava voltado para TCC. Foi até engraçado, gente, que a gente estava no avião, eu estava com meus livros lá, eu estava lendo, ele ficou olhando assim de lado. Aí ele perguntou, ele acho que não aguentou, falou, deixa eu saber. Aí eu falei, eu sou psicóloga e trabalho com TCC. Ai, que ótimo! Eu falei, por quê? Ah, porque eu sou psiquiatra. Eu falei, ai, que ótimo! Foi o primeiro psiquiatra na época que eu conheci que era mais voltado para TCC. Já tem um bom tempinho isso, hein? Nossa, Sim, e um bom vão tempo, anos, um bom né? tempo. Sim. Foi muito bom É. isso. E Sim, eu aí, gosto muito essa da... parceria começou ali na viagem de avião, isso aí. Eu gosto muito da Depois terapia vem. cognitiva, né? O lugar onde eu me formei, né? Onde eu fiz a residência, é bastante voltado para psicanálise, gosto bastante. Eu me interesso por todas as áreas da psiquiatria e da psicologia, eu acho muito fascinante e acho que, né, todas as abordagens têm muito a ajudar, né, os pacientes, a ajudar, né, agora os profissionais, né, nesse tempo da pandemia, a gente precisa de ter um olhar, né, E, bem opa, cuidadoso para eles, né? é isso aí, eu acho que todos, eu falo também a mesma coisa, eu acho que tudo que você puder ler, o próprio Beck fala, quanto mais você lê, e quanto mais você lê sobre todas as teorias, melhor você será, melhor psicólogo você será. Então, eu acho que a gente tem que conhecer um bocadinho de tudo para a gente poder ir melhorando, né? Então, Rodolfo, vamos aqui colocar aqui algumas coisas que eu queria, assim, né? Uma das coisas que eu pensei aqui hoje, para a gente discutir, foi exatamente assim, dos problemas que a gente está vendo, o profissional da área da saúde, principalmente, é o que eu estava falando aqui, não só as pessoas no geral estão passando estresse, porque nós todos estamos sob estresse, não tem jeito, mas o profissional da área da saúde sob um estresse ainda maior. Eu estava dando um exemplo até sobre eles têm toda aquela paramentação toda na hora de entrar dentro do trabalho e para sair é outro estresse, porque para tirar a Sim, roupa sim. e não se contaminar já é um outro estresse. Então, isso aqui é muito complexo, né? Como é que você vê isso? Bastante, bastante. Tem as particularidades, né, do profissional de saúde em geral, tem algumas particularidades. Já está difícil para todo mundo, né? Não é só para o profissional de saúde, já está difícil para todo mundo, esse distanciamento social, as pessoas tendo que manter distância uma das outras, o medo do que está por vir, o que está para acontecer, se vai acontecer alguma coisa ou não, né? E o profissional de saúde ainda lida com o problema de, enquanto a grande parte das pessoas está recomendado o distanciamento social, o profissional de saúde, mesmo querendo fazer muitas vezes, ele não pode fazer, Não não pode pode. deixar de trabalhar, não pode deixar de ajudar, de fazer, né, de cumprir o seu papel, né? E isso enfrenta até dilemas, né? Poxa, eu vou cuidar do paciente, que é minha obrigação, que é meu dever, que eu gosto de fazer isso, mas por outro lado, como que eu vou fazer para me proteger, para proteger a minha família? E aí começa a ter vários dilemas, né? A falta de equipamento de proteção individual que tem sido talvez o principal fator estressor para o profissional de saúde em geral, e principalmente para aqueles profissionais da linha de frente.
sabe? Aqui, ó, tem uma Então, aqui dizendo que está com, às vezes, trabalhando com uma máscara cirúrgica o dia inteiro. Olha que estresse, gente. sim, Uma sim. só, o dia inteiro. É um estresse isso, né? E tem lugar que nem isso está conseguindo. Teve lugar que tinha risco de profissionais ficarem sem a máscara, ter que arranjar por conta própria, às vezes. Né? Tem lugar que fala assim, não, nós só vamos dar para X profissionais de tal setor ou tal função, mas sendo que outros de outras funções estavam bem mais expostos do que aqueles, fica difícil de priorizar. E mesmo quem não está na linha de frente, mas está dentro do hospital, está com um medo enorme e talvez até mais medo do que quem está na linha de frente e está com alguns EPIs, esses poucos EPIs sendo fornecidos, mas aqueles que estão em outros setores não está sendo fornecido a EPI e está em contato com a doença também. Então, está difícil para todos os profissionais. É importante que os gestores de saúde olhem para isso com muito cuidado, com muito zelo, para poder preservar os profissionais de saúde. Preservar a saúde mental deles parte disso, porque o medo que gera não estar protegido, né, pode até gerar um estresse tamanho que pode incorrer até no erro na atividade profissional. E nós podemos ter aquilo que a gente já sabe, né? O burnout futuro, que é muito comum do pessoal dentro da área da saúde. Para quem não sabe, né, o burnout foi primeiramente relatado com os profissionais da área da saúde. Hoje em dia a gente vê burnout com outros profissionais, policiais, professores, atletas e tudo mais, mas inicialmente ele foi começado a falar com os profissionais da área da saúde. E que é exatamente assim. Nós, hoje no Brasil, eu já tive vários pacientes profissionais da área de saúde com burnout. Porque Sim. as condições de trabalho já são difíceis. Num geral, não tem o mínimo. Então, aquela coisa de faltar o mínimo é uma coisa que você não consegue resolver, porque você está lá, você sabe o que fazer por aquele paciente, mas você, às vezes, você tem uma limitação de material, porque você não pode fazer aquilo pelo paciente, você não tem o material adequado para fazer o que precisa ser feito. Então, isso é muito, assim, muito complicado. E o profissional da área da saúde vai tá lidando com isso, né? E isso é muito sério. Assim, isso não só em hospitais públicos, em hospitais privados também. Eu tenho ouvido profissionais dizendo de hospitais privados que está faltando material, não tem material. Né? Uma Sim. colega psiquiatra mesmo, outro dia me relatou que ela estava vindo de São Paulo, doente, gripada, vindo de São Paulo, e eles não tinham a máscara para dar para ela. Ela falou, olha, e se eu tiver com a Covid, eu vou passar para o paciente? Como que eu vou fazer? Então, assim, isso é muito sério, né? E assim, e os profissionais estão, de uma certa forma, com essas dificuldades aí, vivenciando isso, né? E aí, como é que a gente pode, o que a gente pode trazer para eles como alento, que eles podem fazer para lidar com esse estresse hoje, né? Assim, quais são as sugestões que a gente pode dar para que eles possam, de uma certa forma, vencer um pouco dessas dificuldades? Como é que a gente pode fazer? Sim. Bom, os profissionais que não estão na linha de frente, eles já estão, como os psicólogos, os psiquiatras, né, a gente já está utilizando até os recursos da telemedicina, do teleatendimento, para poder não ter minimizar esse contato direto com o paciente, esse risco, né, e esse estresse gerado com esse risco de contaminação, né? Já os profissionais que estão na linha de frente, eles não têm como contar tanto com esse recurso. Embora vários planos de saúde, algumas prefeituras adotaram o teleatendimento como um rastreio para o paciente para ver se ele vai precisar de ir ao pronto-socorro ou não, para fazer esse rastreamento. Isso foi uma medida muito importante, isso desafoga um pouco o pronto-socorro. Né, e já dá para ter algumas orientações para o paciente logo de início da própria casa. Né, isso desafoga bastante. Então, esse esse uso do teleatendimento é muito importante. Né?
E isso é um recurso grande que nós temos. Hoje, meu filho fez uma consulta pelo atendimento online da Unimed. Então, quer dizer, é bacana isso, né? Você poder contar com isso para fazer uma triagem inicial. O que, que é que eu tô? Como que tô? O que está acontecendo? Né? Sim. Além disso, é importante o profissional da saúde valer-se de algumas estratégias, né, de cuidado do bem-estar, né, do cuidado do bem-estar nesse tempo de pandemia. Isso já é algo que muitas vezes é negligenciado pelo profissional de saúde, que muitas vezes opta por, né, opta ou tem que fazer uma carga horária de trabalho muito grande, né, às vezes em condições de trabalho já muito no limite, e agora essa pandemia veio para poder ultrapassar esse limite. Né? Verdade. Então, é uma hora de ter uma necessidade de cuidar do bem-estar. Né? Isso, plenamente. Isso engloba uma gama de situações que os profissionais têm que fazer. Não só os profissionais, mas várias pessoas, mas a população em geral, é recomendado que mantenha uma rotina. Manter uma rotina de sono, manter uma rotina de alimentação, horários regulares, né, sempre que possível, né, porque tem a questão do plantão, né, então isso acaba dificultando um pouco essa rotina. Mas isso gera sempre problema que do possível, sono, que gera estresse. A gente sabe, ontem mesmo a Marisa estava aqui falando uma live com o Túlio, que é um especialista em sono, e é exatamente isso. Quer dizer, o plantão já tem o problema do sono, ele já dá o problema do sono, a falta de sono já gera estresse. Então tem uma série, isso daqui é uma coisa séria, né? Que mais? Então, separar um tempo para as redes sociais, né? Que acaba que muitas vezes a gente deixa ali as notificações ativas e o nosso tempo passa a ser dominado pelas redes sociais. A gente fica escravo disso. Então, tirar essas notificações é importante e separar um horário para poder você blindar. Tal horário eu vou entrar e vou responder. Fora desse horário eu não vou entrar nas redes sociais. Uhum. Né? Então isso é fundamental. Evitar, tentar buscar informações relevantes. Então é importante que o profissional de saúde busque fontes confiáveis de informação. A gente está vendo numa era em que a informação está numa velocidade muito grande, numa quantidade muito grande, e filtrar essas informações está muito difícil. Então, de repente, se inscrever, né, em canais, em associações, etc., que forneçam informações confiáveis. Né, e tentar deixar de lado as informações menos confiáveis para poder não confundir, não sobrecarregar de tanta informação. E eu acho uma coisa dessa da informação, quando você fala isso, sabe o que eu vejo muito? O profissional da área da saúde, ele tem uma tendência nesse caso, como é uma coisa que interessa a ele tem uma tendência a ir buscar mais informação. Deixa eu buscar mais, deixa eu buscar mais. E aí ele fica sobrecarregado e não faz essa filtragem. Aí ele começa a ficar negativo. Porque ele vai lendo muita coisa negativa. Eu falo assim, principalmente os profissionais da área da saúde, eu acho que a gente tem que tentar o seguinte: vamos buscar as pesquisas relevantes, mas vamos buscar principalmente aquelas que dão alento. Aquelas que dão, claro que é importante eu ter informação também de precaução, de prevenção, de como que eu devo usar máscara, qual que é a máscara ideal, qual que é a máscara adequada, o tipo de material que eu vou utilizar, isso tudo é muito importante que o profissional saiba. Mas fora isso, é preferível que ele busque sites que vão trazer para ele um alento. Né? Quais são as coisas que estão sendo testadas, quais são as medicações que estão sendo testadas, as vacinas, aonde elas estão sendo elaboradas, as coisas positivas que estão acontecendo, porque a gente precisa ter esperança, né, Rodolfo? E se você não tiver esperança, fica parecendo que você vai viver o caos eterno o tempo todo. Isso é muito, muito complicado. Então, se você tem acesso somente a notícias ruins e a coisas ruins, você fica sobrecarregando a sua mente de uma informação negativa e a tendência de você deprimir
ou de você entrar num burnout, ou depois, mais tarde, ter um estresse pós-traumático, é enorme, a gente sabe disso. Então, quer dizer, se a gente não cuidar, inclusive filtrando informações, gente, filtrando, né? Uma das pessoas que está nos assistindo aqui falou agora, falou, olha, eu tô em pânico, é uma pessoa que está na linha de Sim. frente. E é natural que esteja em pânico, sim, porque está vendo, as pessoas estão mais estressadas dentro dos hospitais. É fato, todo mundo está mais estressado dentro dos hospitais. Então é E aquela agora está coisa que é chegando mais perto da contaminante, né? gente. Contamina. Fica contaminado, você não acha? Sim, sim. É importante evitar esse excesso de notícias catastróficas, né? Então, Exatamente. aqui em casa, por exemplo, a gente separou um tempo, a gente só assiste jornal uma vez no dia, né? Porque aquilo de ficar vendo várias notícias e as coisas não vão mudar tanto da metade do dia para outra metade do dia. Ou às Sim. vezes nem de um dia para o outro. Então, e a gente muitas vezes nessa ânsia de querer talvez ter uma sensação de que a gente está controlando o que está acontecendo, a gente fica nessa ansiedade de buscar informação o tempo todo para ver se as coisas mudaram. Não, as coisas não vão mudar de imediato. Então, não adianta a gente ficar vendo notícias catastróficas de manhã, de tarde, de noite, isso só vai fazer com que a gente fique mais ansioso, né, e com mais pensamentos negativos ao longo do dia. Então é importante separar um tempo para poder fazer atividades positivas, né, para poder mudar o foco, sair desse monoideísmo, né, dessa ideia única de só coronavírus, só coronavírus. Então, de repente, voltar para as outras necessidades humanas que a gente tem, que muitas vezes podem ser contempladas, mesmo no tempo da pandemia, né? Por mais que a gente esteja confinado, por mais que a gente esteja restrito de várias situações, se a gente encarar como um período que a gente tem que fazer mudanças e adaptações, ao invés de só olhar para as privações, a gente conseguir estratégias de enfrentamento, a gente consegue lidar com isso de uma forma mais suave, digamos assim. Né? Eu gosto dessa história do foco. Quando você falou em foco, eu falei, eu acho que foco é tudo. Porque o foco, aonde a gente põe o foco, se eu ponho o foco no problema, eu fico só com o problema. Agora, se eu ponho o foco na solução, eu crio A a possibilidade solução. de solução. Então, aonde a gente põe o nosso foco, é o que a gente vai acabar. Eu fico brincando que a gente tem dois lobos dentro da gente, um lobo bom e um lobo mau. E aonde você põe o seu foco, é aquele lobo que você alimenta mais. Então, o lobo, qual que é o lobo que vai ganhar a luta dentro da gente? É aquele que você alimenta mais. Se você puser o foco nos seus pensamentos negativos, no seu pessimismo, nas suas emoções negativas, nos seus comportamentos disfuncionais, você vai viver só coisa ruim. Se você puser o foco nas coisas positivas que te acontecem, você só vai ter possibilidade de viver mais coisas positivas. Então, isso faz toda a diferença, né, Rodolfo? A coisa do foco, eu acho que é extremamente importante, e isso pode ser escolha. As pessoas, às vezes, não entendem que foco é escolha. Eu falo, não, foco é escolha. O pensamento automático, não, ele surge de qualquer forma, você queira ou não queira, você queira pensar alguma coisa ou não, você vai pensar porque aquilo está lá automatizado. Agora, se você vai dar foco para ele, ficar reforçando ele, aí já é escolha, né? Eu acho que isso é importante a gente falar, né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas entendem assim, que, não, então como o pensamento não é uma coisa que eu controlo porque ele é automático, então não tem jeito, não. Eu posso até pensar uma coisa negativa, mas eu não preciso acreditar nisso que eu estou pensando. Eu não preciso reforçar isso que eu estou pensando. Então, eu posso modificar. Eu acho que isso é tão importante, né? A gente ter essa possibilidade de fazer a mudança sempre. Agora, o lazer, eu concordo com você, e fazer algo. Por exemplo, eu sou uma que eu gosto de ir para a horta. Né? Meu momento de lazer é na minha horta aqui de casa. Eu vou lá arrancar as folhinhas e vou lá fazer as mudinhas. Aí é a hora que eu não penso em nada, é o meu mindfulness.
E a gente precisa ter um momento mindfulness. Gente, quem não conhece, pode buscar. Na internet tem um monte de coisa. Tem gente que dá aula disso, tem um monte de aplicativos, né? Tem Sim, várias coisas que as pessoas podem fazer e podem procurar e podem usar, que são muito boas e podem ajudar nesse momento, não é verdade? sim. E evitar hábitos não saudáveis que muitas vezes a gente acaba buscando para poder aliviar a ansiedade, né? A pessoa muitas vezes busca ali aliviar a ansiedade na comida, comer em excesso, por exemplo. Ou Aham. internet em excesso também. Tudo em excesso vai fazer mal. Ou álcool em excesso, né? Ou drogas, ou tentar um profissional da saúde ainda tem a questão da automedicação, buscar automedicação. Então, é importante prestar atenção nesses sinais de alerta e procurar ajuda adequada, né, quando precisar. Procurar ajuda Verdade. adequada. Essa coisa dos pensamentos, né? Eu falo que são os pensamentos de permissão. Quando a gente tem aquela ideia de que alguma coisa ruim está acontecendo com a gente, que a gente tem a percepção das emoções que a gente considera negativas, eu falo considera porque eu acho que as emoções têm função e elas podem ser utilizadas de forma positiva, porque o que interessa não é a emoção, mas o comportamento que a gente tem sobre elas. Mas muitas vezes as pessoas ficam incomodadas com a emoção. E aí, na hora que elas ficam incomodadas com a emoção, qual que é a primeira coisa que elas querem fazer? Elas querem dar uma ajustada naquele incômodo. E aí, o que que elas vão fazer? Muitas vezes, isso que você falou. Vou comer, vou beber, vou comprar. Aí entra para compras, jogos na internet, fica lá na internet Bem horas lembrado. jogando, né? Aí começa a entrar Facebook demais, Instagram demais, igual você mesmo falou no início, e isso não ajuda. A gente pode criar coisas lúdicas com a família e aproveitar que nós estamos dentro de casa com a família e criar coisas positivas. Então, se o profissional da área da saúde ele sai de um lugar estressante, tá na hora dele criar um momento gostoso dentro de casa. Isso ele pode fazer, não é nada complicado. Né? Ele pode fazer, peraí, eu vou sair de lá que está estressante, eu vou fazer do meu momento dentro de casa o melhor momento que eu puder para mim e para minha família, a melhor coisa que eu tiver. Sabe o que, que eu falo muito? Eu falo muito sobre o propósito. Porque o problema não é o estresse que nós estamos vivendo. Tem até um vídeo muito legal na internet, eu não sei se você já viu, que ele chama, ela chama Kelly McGonigal. E o vídeo chama-se Como Fazer o Estresse Ser Seu Amigo. E Ah, eu sim, acho que você ótimo já vídeo. assistiu esse vídeo. Esse vídeo é bárbaro, é um TED. Mas ele é bárbaro. Quem não viu, gente, veja, esse vídeo é muito bom. Então, o que ela fala que eu acho bárbaro é assim: o problema não está no estresse. Ou seja, o problema não está nem no estresse, que é a situação externa que vem, nem na ansiedade que eu sinto com o estresse. Não está ali. Está no que eu interpreto do estresse. Se eu interpretar que o estresse vai ser ruim para mim, se eu interpretar que esse estresse não vai ser bom para mim, eu acabo ficando doente, eu acabo adoecendo. Então, ela fala, inclusive, sobre o músculo cardíaco, que ele se contrai quando eu entendo que o estresse é ruim, mas que ele relaxa quando eu entendo que o estresse pode ser algo positivo. Então, é interessante porque a sua compreensão a respeito do estresse, ela pode fazer toda a diferença. Não é o fato em si, eu posso estar vivendo uma situação estressante, mas se eu entendo que aquilo é extremamente significativo para mim, se eu entendo que eu, como profissional da saúde, eu sou uma pessoa aqui agora que eu faço grande diferença na vida das pessoas e que eu estou aqui porque para fazer essa diferença, né, é um pouco da ideia que eu tenho, assim. Na hora que eu comecei a fazer essas lives, o que eu comecei a pensar, antes até disso, eu comecei a falei, gente, as pessoas vão entrar em pânico. E nós precisamos ajudar as pessoas. Eu falei, não, eu reuni minha equipe, falei, gente, o que nós vamos fazer? Nós temos que fazer alguma coisa. Fora a coisa do consultório, fora os nossos atendimentos do consultório, nós temos que ajudar as pessoas, porque o problema agora é guerra. Vocês não estão entendendo, nós estamos entrando numa guerra, uma guerra diferente, mas é uma guerra. Porque o estresse é o mesmo. É o mesmo estresse que vivencia quem está dentro de uma guerra. Só que é uma guerra invisível, uma guerra que você não vê.
Então é mais complicado. Se eu dou agora significado, eu entendo que eu posso, com essa live, por exemplo, estar ajudando os profissionais da área da saúde a ressignificar, a entender da importância deles, do papel deles nesse momento, de como que eles podem fazer diferença na vida das pessoas, de como que eles podem fazer, dar alento, dar cuidado, e que as pessoas estão carentes e precisando disso, e cada um que está ali internado está com medo, e muito medo, e que a gente pode dar esse suporte para eles. Então, se eu me entendo ali como sujeito de mudança, faz toda a diferença, né? Sim, sim. É. Outras atitudes que podem ser benéficas também, praticar o altruísmo também, né? Oferecer a outro, né, a ajuda, né, nesse momento é muito importante. Isso o profissional de saúde já faz no trabalho. Fazer fora do trabalho também pode ser importante, e também as pessoas, no sentido de ajudar os profissionais de saúde, também pode ser importante. Né? Até essa questão do reconhecimento. Ser ajudado é bom também, né? Ser ajudado, sim. Quando é ajudado, a gente produz ocitocina, e o outro também que ajuda produz ocitocina, então tá tudo bem, todo mundo vai ficar bem. E é interessante como o profissional da saúde muitas vezes tem o perfil de que não se permite ser ajudado. Ele está ali para ajudar o outro, mas não costuma permitir ser ajudado e nem pedir ajuda. Então, se puder, né, as pessoas que estão ao redor daquele profissional puder oferecer ajuda, né, já pode ser uma ajuda, né? Então, é verdade. Eu estou olhando aqui, eles estão falando que nós não estamos respondendo. Qual foi a pergunta, gente, que eu não vi? Se passou alguma aqui despercebido? O que foi? Ah, não, é perguntar o nome do vídeo. É como fazer o estresse ser seu amigo, da Kelly McGonigal. É isso. Bem, tem mais alguma outra pergunta que a gente não viu, que eu deixei passar? Pode fazer aí que a gente faz. Que a gente vai respondendo agora. Deixa eu ver, já foi respondido. Tá, não, então tá tudo certo. Então nós já respondemos. Eu falei, peraí, tem algum problema aqui acontecendo, né? Como é que é? A ansiedade. Peraí. Né, como é que vai ficar o após, né? Eis a questão. Nós não sabemos como é que vai ficar o após. Tá? A pós-pandemia vai ser complicado. É muito importante a gente preparar, né? Acho que preocupar, sem ser para preparar, só vai trazer sofrimento. Então é importante a gente preocupar, sim, mas na medida certa, no sentido da gente identificar o problema, o real problema, e planejar as soluções para esse problema. Tá? Então, é importante, nesse momento, a gente lidar com uma questão imediata, que é o estresse do profissional de saúde já durante a pandemia. Né? Fizeram um estudo em Wuhan, lá na China, mostrando que durante os meses de janeiro e fevereiro, 70% dos profissionais de saúde que lidaram diretamente ali com os pacientes com infectados pelo coronavírus desenvolveram sintomas, seja de ansiedade, de depressão, ou de insônia, ou de estresse, né? No estresse no sentido dos sintomas semelhantes ao do estresse pós-traumático, digamos assim. Então, é muito importante a gente permitir o acesso do profissional da saúde a alguma ajuda. Então, eu vou, nesse sentido, é importante mencionar um trabalho que está sendo feito na UFMG, chama Telepan, coordenado pelo professor Elian Nunes, em parceria com a Associação Brasileira de Neuropsiquiatria e algumas outras parcerias que eles fizeram. Eles estão recrutando voluntários para poder participar do atendimento na saúde mental online gratuito para profissionais de saúde da linha de frente, sabe? É uma iniciativa muito bacana, que é inspirada em outros projetos que foram desenvolvidos no mundo afora, né, inclusive lá nos Estados Unidos, e trouxeram esse projeto, o modelo desse projeto para cá para o Brasil.
Então, não é, apesar de ser desenvolvido aqui na UFMG, não é só para o estado aqui de Minas Gerais, nem para Belo Horizonte, Brasil inteiro. Então, tem voluntários do Brasil inteiro. Atualmente, né, eu conversei com o professor Elian, atualmente eles contam com 900 voluntários para o atendimento desses profissionais de saúde da linha de frente. Olha que legal. Eu vou passar para vocês o link para ter maiores informações a respeito desse projeto, inclusive para quem é profissional da saúde poder buscar o atendimento, e se vocês conhecem algum profissional de saúde que precisa e que pode se beneficiar desse tipo de atendimento, buscar informações a respeito nesse link, e também para quem quiser ser voluntário, né? No seu canal participam, né, estou vendo aqui vários profissionais de saúde, vários profissionais da área médica, vários psiquiatras, vários psicólogos, né? Então, as pessoas podem se voluntariar. Sim, eu vou pedir para poder mandar o link aí para poder ter o acesso a maiores informações. Vai o link aí para vocês. Ótimo. Olha só. A Carol Kozak acabou de enviar. Já pôs aí o link? Sim. Ah, tá. Então, a Carol, a Carol já tá pondo ali, não tá? Já pôs. Então, sim. Tá. Então, vocês olham ali, tá ali no comentário da Carol, gente, quem quiser o link aí. Agora, aqui tem uma pessoa, a Fabi está dizendo, que ela tem tudo, que ela tem ansiedade, ela tem o pânico, ela tem as preocupações, ela tem tudo. Fabi, vou te responder um pouquinho isso aí. Olha só, o que eu tenho falado muito com as pessoas? O medo, neste momento, ele é natural. E ele é necessário. Porque se a gente não tem medo, a gente não consegue criar recursos de enfrentamento do problema. O medo, ele vai aumentar o seu batimento cardíaco. Para quê? Para fazer com que você queira resolver esse problema, para fazer com que seu corpo se prepare para a resolução do problema. Então, vamos entender o medo de uma outra forma. Vamos entender a ansiedade, o medo aqui, como algo que está com você nesse momento, para que possa te ajudar. Se eu entendo a minha ansiedade, poxa, eu estou aqui agora, eu falo que muito do problema da nossa ansiedade tem relação com a forma como você entende a ansiedade, e não pela sensação em si, claro, porque a forma como você entende, ela aumenta a ansiedade, e ela faz com que você entre num circuito. É como se você entrasse num curto-circuito. Você faz uma avaliação de risco, fala, nossa, ai meu Deus, e agora como é que vai ser? Se eu tiver essa doença, por exemplo, você está lá na linha de frente, você pensou isso. Na hora que você pensa isso, você está fazendo uma avaliação de risco. Quando você faz uma avaliação de risco, seu corpo vai responder. E ele vai responder para te dar, para que você tenha uma reação rápida e possa resolver esse problema. Só que se você, na hora que o seu corpo reage, e ele te dá ali uma taquicardia, ele te dá ali sudorese nas mãos, e você olha para aquela sensação e fala, ai, eu tô ferrada mesmo, aí esse olhar de novo, que eu tô ferrada mesmo, é que faz uma nova avaliação de risco e fala, olha, não tem solução, a minha ansiedade é péssima para mim, a minha ansiedade está me atrapalhando. Então, quando você faz essa visão de que a sua ansiedade te atrapalha, ela acaba gerando um loop negativo, como se fosse um curto-circuito, você entra num curto-circuito. Se você para ali, naquela primeira sensação e fala, gente, peraí, deixa eu ver. É natural que eu esteja me sentindo ansiosa diante de uma situação dessa? Gente, é claro que é. É natural que eu tenha medo diante de uma situação dessa? É claro que é natural. O que eu não posso é começar a achar que a minha sensação é um sinal negativo. Porque quando eu começo a achar minha sensação um sinal negativo, a minha ansiedade aumenta e aí eu entro numa síndrome do pânico, que é o que está acontecendo com você. Então, se a gente entende que o medo pode ser positivo nesse sentido, que o medo ele tem uma função e que você pode utilizar a função desse medo de uma forma proativa, ou seja, fazer algo funcional com esse medo, usar essa sua energia corporal que o medo ali te dá, e se você, peraí, não,
que eu posso fazer aqui agora? E vai pensar numa solução de problema e cria um plano de ação, você joga a sua energia para o seu plano de ação, aí muda o circuito. Você sai do circuito negativo e passa para um circuito positivo. Então, isso é uma coisa assim, claro que não é tão simples assim, claro que se você está nessa angústia toda, procurar um profissional, psiquiatra, procurar um psicólogo nesse momento é de grande importância para você. E realmente, né, Rodolfo, é muito difícil. A gente sabe que o profissional da área da saúde, ele tem uma ideia de que ele tem que dar conta de tudo, que ele tem que ser meio super-herói. E não é, nós não somos super-heróis, gente. Nós somos pessoas humanas e precisamos de colo. Hoje a minha equipe teve uma reunião, porque uma delas falou, gente, vamos conversar, porque nós precisamos conversar, mas nós vamos fazer reunião técnica, não. Nós queremos é conversar. É uns acolher uns aos outros, é isso. E isso é importante nesse momento. E foi ótima a nossa conversa, nós rimos, trocamos livro. Que livro você está lendo? Ah, o fulano dá um livro para um, o outro dá para o outro. E eu sei o que você está fazendo, nós rimos, contamos casos. É isso é relevante e é importante. Perguntaram aqui, quem mora sozinho, como que faz? Gente, tem tanta coisa. Né? O profissional da área da saúde que mora sozinho tem tanta coisa que ele pode fazer. Não é porque ele mora sozinho que ele está isolado. Hoje nós temos, graças a Deus, com essas tecnologias, você pode fazer um encontro, né, virtual. Outro dia eu vi uma entrevista do Pondé e eu morri de rir, porque ele falou que ele faz encontros com os amigos e ele põe candelabro e mais não sei o que e tal, ele prepara o jantar que ele está fazendo e cada um na sua casa fazendo o jantar. Isso é ótimo. Outro dia o aniversário da minha esposa a gente fez foi pelo Zoom. Né? Teve quase umas 30 pessoas participando. Olha que delícia. É uma outra forma, Zoom. Claro que não é a mesma, virtualmente. Não dá aquele conforto. Não dá o conforto do abraço que a gente quer, mas eu acho que abraçar vai demorar um pouquinho para a gente poder voltar a abraçar. Mas a gente vai ter que arranjar outras formas de demonstrar carinho, que sejam diferentes, né? Então, e isso é importante. Então, quem mora sozinho pode fazer muita coisa, gente. Pode fazer atividade física. Eu estou adorando, sabe o que eu estou adorando? Eu estou adorando fazer aquelas aulas de YouTube, que tem aulas aí tem dança, tem zumba, tem aula funcional, tem pilates, é muito legal. Eu estou adorando fazer isso. Eu achava ridículo quando eu via aqueles filmes, aquelas mulheres americanas fazendo a aula dentro de casa sozinha. Eu falava, vai, gente, que falta o que fazer, por que não vai para academia? Eu pensava assim. Hoje que a gente está nesse isolamento, eu estou achando ótimo. Então, quer dizer, como é que a gente muda, né? Tem até um aplicativo muito bacana que personaliza ali o treino, individualiza para cada pessoa, com o recurso que você tiver em casa, segundo seu gênero, sua idade, sua aptidão física. É o aplicativo da Nike Training Club. É um aplicativo muito bacana. E, fora isso, né, além da atividade física, a pessoa pode assistir documentários, aproveitar esse tempo para assistir vários documentários, tem vários documentários interessantes, voltar a fazer hobbies. Muitas vezes tem vários hobbies que não precisa de outras pessoas para poder participar, dá para poder fazer individualmente, né, já ajudando na resposta da colega que perguntou a respeito de quem mora sozinho, o que pode fazer, né? Utilizar esse tempo para um aperfeiçoamento pessoal, aprender uma coisa nova, vários cursos, né? Tem várias plataformas de cursos gratuitos, bacana, ou cursos pagos também. Mesmo, né? A FGV tem uma cartela de cursos, meu marido está fazendo um de investimentos. Então, assim, tem uma cartela de cursos, as pessoas podem fazer várias coisas. E os museus online, você viu? Muito bacana. Então, como a Cássia Denise colocou, né, o momento é de adaptação, não é de pânico, né? Então, eu achei é isso mesmo. As palestras da TED, né, muito bacanas também, dá para poder assistir, né, colocar em dia idiomas, né, por exemplo, a plataforma Duolingo oferece, né, forma divertida de aprender
vários idiomas. Meditar também. Tem alguns aplicativos que eu queria até dar algumas dicas de alguns aplicativos de meditação. Eu vou enviar o link, não, o nome dos aplicativos, né? O Breath to Relax, Headspace. Headspace tem até agora em português, né? Antes só tinha em inglês, agora tem em português. O Moodgym, só tem na web. O Stay Alive, em inglês. O Virtual Hope Box, em inglês. A Meditopia tem em português. E o Calm também em português. Vários aplicativos de meditação, e que alguns dão algumas estratégias de enfrentamento baseado na terapia cognitiva. Então, alguns com abordagem de prevenção ao suicídio. São aplicativos que podem ajudar bastante nessa parte de saúde mental também, né? Mas, claro, se precisar, buscar profissional. É verdade. Tem a da obtenção plena também, o livro mesmo, na internet. Ótimo. Tem todos os áudios lá. Então, as pessoas podem fazer os áudios de mindfulness pelo livro da atenção, chama Atenção Plena, o livro. Vocês podem buscar também. Tem tanta coisa, né, Rodolfo? Agora, olha só, a nossa live já está chegando aqui, que já tem quase 1 hora, e quando dá 1 hora, ela cai. E nós ficamos tão rápido, estava tão bom, né? Passou assim, correndo. Gente, Rodolfo, o que você deixa aqui para finalizar, assim, que você acha importante das pessoas aqui agora? Só para a gente fechar, qual que é a mensagem que você deixa para a turma aí? A mensagem é justamente essa de tentar adaptar nessa situação, né, que a gente está vivendo, ao invés de desesperar. Adaptar. Tá? Buscar pensamento positivo, buscar encontrar o que tiver de positivo para poder encontrar, usar a gratidão, usar pensamentos positivos para poder ajudar a gente a ter força para enfrentar a dificuldade. Não dá para poder iludir e achar que não vai ter dificuldade, mas dá para poder a gente preparar, organizar para poder tentar superar. E buscar ajuda em precisar. Perfeito, adorei. Obrigadíssima pela sua participação aqui. Acho que o pessoal adorou. Estou vendo os comentários aqui, todo mundo gostou. Gente, obrigada pela participação de todos. Eu queria deixar uns comentários aqui finais, né? Eu sou muito... Para mim, a questão do propósito, ela é sempre importante. Então, eu volto sempre nessa coisa de vamos criar um propósito, vamos aproveitar esse momento agora e vamos entender que esse momento pode ser um grande oportunidade de mudança na minha vida e de mudança positiva, e que talvez eu estivesse meio dormindo com alguns problemas e agora está na hora de eu acordar e fazer a minha vida ser diferente, aproveitar tudo que eu posso e fazer o meu melhor que eu posso apresentar para o mundo, né? Eu gosto sempre de deixar essa dica para as pessoas. Agora, eu vou dar um recadinho. Eu estou fazendo, gente, eu estou com um grupinho no WhatsApp, tem psicólogo, tem não psicólogo, tem um monte de gente em que eu estou dando dicas diárias para eles da minha agenda, do Cog Planner, que é como estabelecer uma rotina, as metas, o aprendizado, os pensamentos, a gratidão. Eu vou falar sobre essas coisas todas. Então, quem quiser fazer parte, é só depois mandar uma mensagem. Pode mandar para nós aqui pelo Instagram e a gente manda depois a gente manda para nós para o Instagram, a gente manda o telefone para vocês mandarem a mensagem para nós depois. Mas o que acontece? Esse grupo está muito legal e está ajudando as pessoas. A gente fez... É um grupo gratuito, quem quiser entrar, sabe, Rodolfo? Eu fiz isso como uma forma de compartilhar um pouco desse conhecimento, mando uns videozinhos, o pessoal está gostando. E uma outra coisa para os psicólogos que estão nos assistindo, amanhã a gente começa um curso voltado para a adolescência, e a Simone já vai dar a primeira aula amanhã à noite. Então, quem é psicólogo e atende adolescentes,
esse curso é imperdível. Vai ter uma aula com a Simone, uma outra comigo com casos difíceis, uma outra com a Renata Livramento da Psicologia Positiva, que vai trazer algumas coisas da prática da psicologia positiva para o atendimento de adolescentes, e a Cida Lopes, que vai falar sobre sexualidade, que é ótima também. Então, gente, Ela é fica o ótima. convite. Quero agradecer todos vocês que estiveram aqui presente. Rodolfo, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pela Eu que parceria. agradeço o convite. Maravilhoso. Agradeço também a Maravilhosa a parceria. sua participação aqui conosco. Gente, achei um barato estar aqui com vocês. Essa turma animada, participativa, foi ótimo. Aguardem agora a próxima live é no sábado. Que como agora a Posso gente mandar tem... mais, Pode? Claro, posso vamos mandar lá. mais um link de um material que um colega do Rio Grande do Sul Ai, fez com algumas dicas de saúde mental nesse tempo de pandemia. Aí eu vou pedir a Carol para poder mandar o link aqui, tá? Ela tá. já vai mandar aí embaixo. Ok, que aí, gente, fica de olho nesse link aí também. A gente vai deixar essa live aqui disponível. A Carol já pôs ali o link. Vocês podem acessar esses links todos, todas essas dicas. E é o seguinte, essa live vai ficar disponível. Se vocês gostaram e querem que alguém assista depois, ela vai ficar disponível até amanhã. E depois ela vai para o nosso canal de YouTube, provavelmente na semana que vem só. Mas assim, ela fica 24 horas aqui no Instagram ainda, e depois ela vai para o nosso canal de YouTube. Quem quer acompanhar as outras que nós já fizemos e quiser assistir, também pode ir lá. Lá no YouTube tem só as da semana retrasada. As da semana passada vão ser postas na semana que vem, essa nossa da semana na outra semana. A gente está tendo um atrasozinho aí até baixar e tudo mais. Mas aí vocês fiquem de olho, esse material está disponível para vocês acessarem quando quiser. Rodolfo, muitíssimo obrigado mais uma vez. Foi ótimo. Gente, um beijo para todo mundo. Obrigada pela presença. E um Obrigado a beijo todo para mundo todos. pela Até participação. mais.